Salve, salve! É, Por conta de alguns pedidos aí para alongar uma conversa que eu tive numa aula sobre o Segundo Reinado, sobre a parte final do Segundo Reinado no Brasil, venho aqui conversar sobre a figura de Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, o nosso simpático último imperador. Infelizmente, nosso último imperador. Já que o nosso império, durante o Segundo Reinado, atingiu a sua fase mais áurea de nossa história, da história do Brasil, por conta das atitudes, por conta da política, por conta do desenvolvimento promovido pelo imperador. Mesmo tendo aqui no Brasil uma elite fundiária retrógrada, conservadora, escravista, que tentou, né, por diversos anos, interromper ou até mesmo barrar, né, o processo abolicionista, né, encabeçado já antes por Dom Pedro I, não levado até o fim, e Dom Pedro II sempre tendo que protelar, postergar essa discussão em torno da abolição, que é a grande mancha da história do Brasil monárquico, né, que inclusive levava a críticas não apenas aqui de grupos abolicionistas, mas também de fora do país, né, já que éramos, a partir da década de 1870, juntamente com apenas Cuba, o único país, né, com ainda mão de obra escrava, oriunda da África, e que, de certa maneira, atrasava o nosso desenvolvimento econômico, tendo em vista aí a competição industrial que ocorria dentro do século XIX entre os países europeus. E o Brasil, rico como era, tendo o ouro, tendo o café, né, como principal produto de exportação, tendo a erva mate também como um produto bastante generoso de exportação, era riquíssimo, né? Pena, né, muito pena, que os surtos industriais, né, que acabaram ocorrendo não foram levados adiante por conta dessa trava que a escravidão acabava determinando aqui em nosso país. Porém, o nosso imperador era um cara bastante legal, vamos colocar assim, né, no nosso coloquial, né, português. Já desde muito cedo estudava muito, né, falava aí, dominava e falava cerca de 17 idiomas, entre eles o tupi, o guarani. Veja que coisa interessante, né? Dominar as línguas nativas dos povos que aqui habitavam antes da chegada dos portugueses. Obviamente o português, o italiano, o alemão, o francês, o inglês, né? E línguas já mortas, né, como o latim e o grego antigos. Também traduziu diversas obras para o nosso português oriundas do aramaico, né? Tinha domínio pleno da língua dos judeus, tanto é que, numa certa ocasião, convidado pela comunidade judaica brasileira para um cerimonial, foi ele, todo estudado, né, conversar com os judeus na língua hebraica. Para surpresa de todos, só ele falava a língua hebraica, né? Deu, logicamente, uma bronca generalizada por só ele estar ali na reunião dos judeus falando em hebraico, o restante não sabia, né? Então veja que situação curiosa. As Mil e Uma Noites de Rubaiyat, traduzida para o português também por Pedro II, do árabe para o português. Só para ter uma noção de o quanto o nosso imperador era voltado à educação, o quanto ele era voltado às artes, não à toa chamado de mecenas das artes dentro do império, né? Diversos artistas, né, acabaram conhecendo o imperador, seja por meio de correspondência, seja pessoalmente. É o caso, por exemplo, de Richard Wagner, né, grande músico, Carlos Gomes, que foi todo ele, né, aí no caso formatado por capital oriundo do imperador. Foi ele quem patrocinava o Carlos Gomes, né, autor da obra máxima, o Guarani, aquela musiquinha que abre a voz do Brasil, né? Você tem aí também a amizade dele com Alexandre Herculano, né, Camilo Castelo Branco, né, Machado de Assis. Você tem a amizade dele com Vitor Hugo. Essa é uma história muito curiosa. Quando em Paris,
em 1877, tá? O nosso imperador queria conhecer o já velho, né, o já desgastado autor de Os Miseráveis. Só que Victor Hugo sempre foi um republicano na veia, né, republicano de sete costados. E com isso, então, manda ele, por meio do embaixador brasileiro em Paris, um bilhetinho, né, querendo, né, ele conhecer a Victor Hugo. E Victor Hugo responde secamente ao pedido do imperador. E Victor Hugo não recebe visitas, né? E o imperador, no dia 22 de maio daquele ano, acaba indo até a casa, humildemente vai até a casa de Victor Hugo, bate a porta, Victor Hugo abre espantado. Afinal de contas, não é todo dia que um senhor aparentando aí quase 50 anos, um pouco mais de 50 anos, né? Com quase 2 metros de altura, olhos azuis, barba e cabelo brancos, aparece à sua porta. Pergunta quem é e ele se apresenta. Sou aquele que o senhor não quis que o visitasse, né? Que é o imperador do Brasil, Dom Pedro. Ressabiado, mesmo assim, Victor Hugo o recebe. Conversam por horas. E Victor Hugo sai encantado da conversa pela cultura vastíssima em filosofia, em política, em artes que o nosso imperador tinha. E ao final da conversa, né, os dois tornam-se amigos, trocaram correspondências até aí o falecimento de Victor Hugo, né? E de imediato Victor Hugo sai-me com uma frase que eu acho assim que todos nós deveríamos valorizar muito, né? A frase dele é: sorte, felizmente que a Europa não tem um soberano como o Senhor. Pedro pergunta por quê, né? Porque se houvesse um soberano como o Senhor, não haveria um republicano sequer para defender a República, né? E mais tarde, em outra correspondência, Victor Hugo acaba confidenciando, né, que sorte tinham os brasileiros de ter um imperador tão culto, tão patriótico como Pedro II. Sem sombra de dúvidas, o maior brasileiro de todos os tempos, como é considerado por todos aqueles que estudam aí a nossa história, né? Não bastasse isso, né, Dom Pedro também visita os Estados Unidos, né? E nessa viagem aos Estados Unidos, em que ele conhece numa conferência de ciências na cidade de Filadélfia, o Alexander Graham Bell, né, o inventor do telefone, que a propósito só tem essa invenção levada a cabo rapidamente por conta do nosso imperador, que se interessa pelo invento, né, conversa com Alexander Graham Bell, né, e nessa conversa pergunta, mas o que faz isto, né? Ó, isso aqui eu falo de um lado, o senhor ouve do outro. Beleza, vamos testar. Graham Bell de um lado, Dom Pedro do outro, né? De repente Graham Bell fala, Dom Pedro do outro lado. Meu Deus, isto fala! Encantado pelo invento, encomenda de Graham Bell alguns deles para trazer ao Brasil, né? E instala em cada sala de cada ministro uma cópia do aparelho, né? Intensificando com isso as comunicações entre ele e seus ministros, sem ter que ficar indo de sala em sala ou mandando bilhetinhos, né? Então, isso agilizava a comunicação. Então, o telefone só teve a repercussão que teve por conta do nosso imperador, né? Tornando-se amigo de Graham Bell, trocaram correspondências também. Porém, nessa viagem aos Estados Unidos, o presidente americano era Ulysses Grant, tá? E na ocasião, Dom Pedro, assim como em todas as viagens que fez, ele não queria ser alvo de honrarias de Estado. Ele estava lá, como ele falava, a turismo e não a serviço diplomático oficial. No entanto, o encantamento pela população norte-americana ao nosso imperador, a simplicidade, a humildade dele, acaba levando a que nas eleições presidenciais ele, o nosso imperador, tivesse cerca de 7 mil votos, né, na eleição presidencial, o que é uma coisa absurda. Os detratores da imagem do nosso imperador colocam que esses votos corresponderiam a racistas que queriam a reimplantação da escravidão nos Estados Unidos, tentando com isso fazer aí uma imagem, né, de Dom Pedro ao escravismo, né? Isso não procede por conta das atitudes abolicionistas do nosso imperador,
que, no entanto, não conseguia promover a abolição justamente por ela ser barrada sempre no nosso Congresso Nacional, né? Dentre tantas andanças por aí, há uma história que ninguém sabe, né? Não há uma confirmação explícita do encontro possível dele com Nietzsche, né? Não se sabe, não tem-se assim uma comprovação real sobre isso. O curioso é que a irmã de Nietzsche se apropria dessa história. Não é um brasileiro que tenta fazer a moral, né, de um imperador com Nietzsche. Não, é o contrário. É a irmã de Nietzsche, depois do falecimento dele, que tenta fazer a moral de Nietzsche, tendo o encontro com Dom Pedro. Ou seja, para você ter uma ideia da veiculação da imagem de nosso imperador no exterior. Então ele não era uma figura apenas aqui reconhecida, ele era mundialmente conhecido, né? Tanto que por ocasião de seu falecimento, né, depois de ter sido banido junto com sua família em 1889 por ocasião do golpe republicano, que não teve respaldo popular, todo historiador sabe disso, né? O golpe republicano foi dado por uma pequena minoria, né, que conseguiu derrubar o imperador, que impediu, né, qualquer manifestação de monarquistas aqui no Brasil, que era a maioria, né? Ele tinha uma enorme popularidade que passava dos 90%, né, da população, e impediu que qualquer manifestação fosse feita, temendo o risco de uma guerra civil que derramasse, né, sangue brasileiro. Ele não queria isso, então acabou partindo ao exílio para a Europa, né, como um bom patriota que era, não queria ver seu povo lutando entre si. Apesar de haver aqui no Brasil alguns focos de resistência monarquistas que foram abafados, né? Foram abafados pelo governo militar de Deodoro da Fonseca, até o golpe amigo de Dom Pedro II, né? Isso é uma outra história para a gente comentar em outro vídeo. Mas enfim, o seu exílio na Europa acabou tendo a recepção da família real portuguesa, que queria e insistiu para que ele permanecesse em Portugal. Mas ele não quis ficar na barra da saia da família, né? Preferia viver com o seu próprio capital, com o dinheiro que ele saiu do Brasil, tendo uma vida modesta, né? Viajando pouco, o dinheiro não dava, né? Saindo de Portugal para não ficar ali dependente da sua família, né? Da sua família original, os Bragança, e acabou partindo para a França, território no qual ele se identificava plenamente, né? Tinha lá a amizade de Louis Pasteur, tinha amizade do próprio Victor Hugo, né? Alguns deles já falecidos. Acaba ficando em Cannes, onde é feito o festival de cinema famosíssimo, né? Na época ainda, logicamente, não existente. E lá em Cannes ele fica uma certa temporada, tem um relacionamento com a Condessa de Barral, já que sua esposa, a Teresa Cristina, morreria 3 semanas depois do desembarque em Portugal, em 1889 ainda, pouco tempo depois do Natal. E aí o que acontece? Dom Pedro em Cannes tem um relacionamento com a Condessa de Barral, ela acaba falecendo e ele, entristecido, vai a Paris, né? Fica em Paris até a sua morte. A sua morte é cercada aí por uma situação de tragédias, vamos colocar assim. Viúvo praticamente 2 vezes, de Teresa Cristina e da Condessa de Barral, apesar deste último não ser um casamento, né? Ele acaba permanecendo em Paris num quarto modesto de uma pensão de estudantes, tá? E no mês de novembro de 1891, acaba ele indo teimosamente, né? Já dava sinais aí de um adoecimento, né? Uma possível gripe, alguma coisa assim, e acaba indo, né, nesse mês de novembro, a uma conferência de ciências em Paris, né? Agravando o caso, porque novembro, Paris, frio, garoazinha, né? Acaba agravando a sua doença e acaba ele falecendo, né, na madrugada do dia 5 de dezembro de 1891, 3 dias depois de ter completado aí os seus 66 anos, né, de vida. Curiosamente, o 5 de dezembro, né, tem uma história bastante curiosa, né, porque ele nasce no dia 2 de dezembro e morre no dia 5 de dezembro,
justamente data esta do seu empossamento como imperador, né? A coroação foi em julho de 1841, mas a sua posse como imperador foi no dia 5 de dezembro, né? E tudo isto acaba levando a que essa mitificação em torno da morte dele acabasse se tornando maior. Não apenas isso, a morte dele, cercada de pompa e circunstância, né? Não pelo fato de ter morrido num quarto de pensão, mas o governo francês acaba custeando todo o processo de exéquias do imperador, né? Ou seja, o seu féretro, né? E com isso diversos chefes de estado da Europa, inclusive da Turquia e do Japão, dos longínquos territórios da Turquia e do Japão, enviaram seus chefes de estado ou representantes deles para acompanhar o féretro do nosso imperador, a sua cerimônia de, no caso, enterro fúnebre, né? E com isto, né, essa cerimônia toda, com o acompanhamento de quase 100 mil pessoas em Paris, mostrava o quanto de prestígio tinha o nosso imperador. Infelizmente, a nossa recém-república, conturbada, cheia de crises já desde o início, inclusive com crises econômicas, inflação em alta, o governo do então Marechal Floriano Peixoto, nosso já segundo presidente em apenas 2 anos de república, se recusou a promover qualquer tipo de homenagem ao nosso imperador, né? O que não foi respeitado pela população, que mesmo com a proibição de Floriano, chorava copiosamente, bandeiras a meio pau e por aí vai. Ou seja, a população o homenageia. Porque no imaginário popular, Dom Pedro sempre foi o maior de todos os brasileiros. Ele ainda estava no coração dos brasileiros naquela época, tá? Tanto que isso acaba fazendo com que o próprio movimento republicano o reconhecesse, apesar de ter detratado sua imagem de início, reconhece a importância dele. Tanto que as nossas instituições republicanas começam a se pautar no modelo imperial, tá? Durante a República Velha. E isso vai aos poucos, com o passar do tempo, durante a República Velha, não apenas aumentando o reconhecimento do nosso imperador, mas, por pressão de diversos políticos desde 1910, tá? Nilo Peçanha e depois Venceslau Braz, o que acontece é que em 1921, finalmente, o corpo de Dom Pedro II, de sua esposa Teresa Cristina e até o pai dele, Dom Pedro I, retornam ao Brasil em 21. Tá? Ao retornarem, acabam ficando em primeiro caso, né, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro e depois deslocados por Getúlio Vargas, anos depois, para a Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, onde até hoje repousam os cadáveres de Pedro II e sua família, incluindo-se depois Princesa Isabel e Conde D. Tá ok? Essa é a história do maior brasileiro de todos os tempos, com alguns detalhes curiosos. Tá? Espero que você tenha curtido o vídeo.